está diante dos seus olhos uma das imagens mais repudiadas da nossa cultura. As pessoas veem uma imagem como esta e elas têm repúdio. Elas resistem. Elas se opõem. E eu sei que você está se perguntando, a expressão facial da Jaque está comunicando para mim, como assim? Você está comunicando, Abner, para mim, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, que há uma oposição, há uma indisposição, há um repúdio em relação a militares? É isso que você está comunicando? Claro que não. Você percebeu que sim, na imagem que está aí na tela, há um militar. Está claro isso. Mas não é ao militar em si que as pessoas resistem. Elas resistem à atitude que ele está demonstrando. E que atitude é esta? Ele está batendo continência. E quando o militar bate continência, ele está comunicando algo. Está ou não está? Porque quando ele bate continência, ele está fazendo isso em resposta a quê? Alguém aqui já foi militar? Só civil. Coisa vergonhosa. Brincando. Queridos, quando o militar bate continência, você pode ter certeza, na presença dele, há alguém hierarquicamente superior. E ao bater continência, ele está não só demonstrando respeito, não só demonstrando consideração, mas ele está assumindo uma posição de submissão. Submissão a uma autoridade. E é aqui que está a resistência. É aqui que está toda a oposição. E eu não me refiro apenas às pessoas que não creem. Porque tanto eu quanto você, de uma maneira ou de outra, nós resistimos às autoridades. Nós resistimos. Vou fazer uma pergunta bem desconcertante para você. Bem discreta. Você peca, não peca? Sim ou não? Isso é um ato de rebeldia. O pecado é uma resistência à autoridade. De modo que não apenas os ímpios, não apenas aqueles que não creem, mas nós os que cremos, nós resistimos às autoridades. Nós fazemos isso às vezes de forma deliberada, aberta, escrachada, mas às vezes fazemos isso de maneira disfarçada. Fazemos pelas costas de Deus, como se isso fosse possível. Fazemos isso pelas costas das autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Nós resistimos às autoridades. Queridos, quando nós falamos sobre o sola Escritura, ou somente a Escritura, nós estamos falando a respeito do quê? Nós estamos falando a respeito de autoridade. Porque como nós acabamos de ler na confissão de fé, ela é indispensável. Ela é a nossa, nós lemos logo no começo, a única regra de fé, de prática, de conhecimento. E, portanto, falar sobre os solas, falar sobre a reforma protestante é algo extremamente importante para nós, porque isso lida com a nossa atitude de hoje. E é por isso que nós vamos dar início a esta série, melhor dizendo, esta minissérie chamada Outros 500. O Sola Escritura
pela Escritura. O somente a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Ou seja, o que a Bíblia fala a respeito de si mesma. E o que nós podemos aprender sobre isso. E hoje o texto no qual vamos refletir é o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21, um trecho bem pequenininho. 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. O que essa passagem vai nos ensinar? Vai nos ensinar o seguinte: dar à autoridade da palavra a devida atenção é melhor do que seguir os mitos dos hereges de plantão. Vou repetir. Dar à autoridade da palavra a devida atenção é melhor do que seguir os mitos dos hereges de plantão. Diz assim o texto da palavra de Deus que se encontra em 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. Assim diz o Senhor: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra, sobre a Tua Palavra. Porque se o Senhor não nos ensinasse a respeito dela, é possível que nós tivéssemos ou desenvolvêssemos uma perspectiva mais reduzida, uma perspectiva menos respeitosa, menos reverente, uma perspectiva que levaria a Tua Palavra com menor consideração. Mas nós te bendizemos porque o Senhor se revela por meio da Tua Palavra, e o fato de fazer assim, o Senhor diz muito a respeito dela. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada de um mês. São apenas 4 mensagens, focando nessa doutrina tão importante que é a bibliologia, a doutrina da Escritura, a doutrina da Palavra de Deus. E que este mês possa contribuir para que aquelas convicções que temos sejam ainda mais fortalecidas, aquelas que ainda não temos, que sejam formadas, e aqueles equívocos que eventualmente tenhamos abraçado ao longo da nossa história possam ser abandonados. Tudo isso por meio da explicação, da exposição da Tua Palavra aplicada pelo Teu Espírito Santo no nosso coração. Nós te pedimos essas coisas, Senhor, e já te agradecemos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Luciano, pode encostar o portão e entrar, por favor. Está bem aí na porta? Isso. A propósito, queridos, a própria presença do laptop aqui é uma dessas evidências dessa improvisação, desse mês de improviso, ok? Porque ainda não temos instalado ali o nosso retorno para acompanharmos aí os slides, especialmente para quem canta aqui da frente e eventualmente tem alguma dúvida em respeito a algum trecho da letra, né? O que quase não é comum. É engraçado, gente, eu sou antigo, eu reconheço isso. Viu, Rubão? Eu sou antigo, mas você é tão antigo quanto eu.
certo? A sua testa avantajada declara isso, é um testemunho disso, certo? Então, eu sou da época, queridos, do retroprojetor. Sabe o que é isso? Sabe não, né? Desirê, você sabe o que é um retroprojetor? Mas eu não vou dizer que você é antiga. Não vou dizer. Não vou dizer. Nós temos que ser gentis, cavalheiros com as nossas irmãs. E a gente pode, né, dar aqueles bicos nos nossos irmãos. Brincadeira, brincadeira. Gente, tinha um retroprojetor, que era um papel transparente, a gente pode dizer assim, no qual eu ainda sou mais antigo, porque a gente escrevia as letras ali e colocava no retroprojetor e aquela letra era projetada ali na tela, não é? Depois a gente começou a imprimir a letra naquela folha. E aí depois veio o Datashow e salvou a nossa vida. Mas por que eu estou falando a respeito disso? Porque é engraçado, porque na época do retroprojetor a gente memorizava melhor as músicas, não sei porquê. Hoje em dia, chegou na segunda frase e já está esquecendo a terceira. Meu Deus, não sei se é por causa da tecnologia ou se é por causa da idade. É por causa do quê, o Rubens? Oi? É por causa do quê? É a idade. Eu sabia que você ia responder isso, não é? Presta atenção na palavra, tá? Que eu vou pregar só para você hoje. Meus irmãos, passaram 500 anos. E nós estamos já naquele período histórico pós 500 anos. É verdade que o título dessa minissérie é um trocadilho, porque esta é uma expressão, outros 500, muito usada na nossa cultura, não é verdade? Então é um trocadilho, foi intencional. Eu estava utilizando essa expressão que é muito comum à nossa experiência, na nossa vivência, e ao mesmo tempo utilizando essa expressão para indicar que nós estamos no período pós 500 anos, porque você sabe muito bem que os 500 anos da Reforma Protestante foram completados no dia 17 de outubro, perdão, 31 de outubro, exatamente, eu inverti os números, né? 31 de outubro de 1517, ou seja, em 2017 nós completamos 500 anos de reforma. 2017 já passou. Então, estamos no pós 500 anos, estamos, digamos assim, nos outros 500, indo para mais 500 anos, se Deus permitir, né, de reforma protestante. E é verdade, queridos, que mesmo no contexto, mesmo no meio cristão, há uma tendência das pessoas dizerem que a reforma não é mais necessária, ela se tornou desnecessária pensando na nossa experiência. Afinal de contas, muito tempo passou, muita coisa mudou, muitas águas passaram debaixo da ponte e, portanto, essas novas experiências tornaram a reforma protestante algo desnecessário para a nossa experiência, para as nossas convicções atuais. Só que, se nós fizermos uma comparação entre o ontem e o hoje, entre o passado e o agora, nós vamos chegar a uma conclusão inevitável. Que conclusão é essa? A conclusão é que a reforma se faz ainda mais necessária nos nossos tempos. Ainda mais necessárias. Por quê? Porque, embora nós tenhamos nos desenvolvido largamente de forma tecnológica, o homem continua exatamente o mesmo. Quando você olha para a Escritura e dá, por exemplo, a atenção a outra doutrina que pode ser extraída dela, que é a antropologia, ou seja, a doutrina do homem, você vai perceber rapidamente que não houve mudança nenhuma. Pode ter havido, como eu disse, uma mudança no quesito tecnológico, mas não no quesito antropológico. O homem continua sendo pecador, seu coração continua corrupto e ele continua resistindo a autoridades.
É assim desde Gênesis capítulo 3. E será assim até a volta do Senhor Jesus. Porque somente lá os crentes serão completamente transformados e não, a partir dali, mais pecarão. Não mais resistirão à autoridade. Mas até lá, todos, ímpios e redimidos, cada um da sua forma, cada um na condição em que se encontra, vai resistir às autoridades. Queridos, quando nós pensamos na reforma protestante, nós lembramos que uma causa material a desencadeou. Porque o tema tratado, o tema abordado, o tema discutido naquela época, o tema que ocupava as manchetes, digamos assim, da espiritualidade cristã era o tema da justificação pela fé. Porque vejam, a questão não era se a justificação era pela fé. A questão é se a justificação era pela fé somente. Então, em função do que era difundido, do que era ensinado, do que era tratado, do que era vivido pelo romanismo de então, que propagava sim uma justificação pela fé, mas não somente, essa foi então a causa material que desenvolveu, que desencadeou o questionamento deste ensino. Só que, debaixo, nas entrelinhas da causa material, havia uma causa formal. E qual era a causa formal? Quem tem autoridade para dizer que a justificação é pela fé ou pela fé somente? A quem nós vamos recorrer para saber se a justificação é pela fé, mais obras, ou se ela é pela fé somente? A resposta poderia ser o Papa, a resposta poderia ser o Papa e a tradição, a resposta poderia ser o Papa, a tradição e os concílios, ou a resposta poderia ser a fé somente. Quem tem autoridade para dizer as primeiras opções ou a segunda? Quem tem autoridade para afirmar, e uma vez afirmando, todos devem se submeter a ela? Queridos, no período ali do 16º século, se levantaram pessoas, talvez protagonizadas aí por Martinho Lutero, que disseram: quem tem autoridade é a palavra de Deus. E somente ela. Quem tem hierarquicamente uma posição suprema, o Supremo Tribunal Espiritual, não é o Papa, não é a tradição romanista, não são os concílios desenvolvidos, promovidos por ela, mas é somente a Bíblia. É somente a palavra, somente a Escritura. Foi daí então que cunhou-se a expressão sola Scriptura, evidenciando um dos valores da reforma protestante, defendido, abraçado e ensinado com bastante vigor pelos reformadores. O apóstolo Pedro, queridos, é alguém que vai falar a respeito da Escritura. O apóstolo Pedro é alguém que vai indicar para nós
na sua obra, e particularmente na sua segunda carta, a autoridade da palavra de Deus. É claro que ele não vai fazê-lo dizendo assim, a Bíblia tem toda a autoridade. Essa é uma maneira proposicional de se expressar. Ele não faz de uma maneira proposicional. Ele faz de uma maneira, entre aspas, narrativa. E na sua narração, na produção da sua segunda carta, ele vai indicar que a palavra de Deus tem autoridade final em função daquilo que ele afirma a respeito dela. Então, o apóstolo Pedro produziu essa segunda carta. Você sabe, ele escreveu 3. Nós estamos na segunda. E qual era o alvo do apóstolo Pedro com essa carta? Leia comigo, voltando um pouquinho, não sei, talvez você tenha que voltar uma página aí da sua Bíblia. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. O apóstolo Pedro, concluindo ali o seu raciocínio inicial, ele diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O que o apóstolo Pedro tem em vista? Por que o apóstolo Pedro escreve o que ele escreve? Por que o apóstolo Pedro apresenta a sua carta para aqueles irmãos? Para que eles se empenhassem, para que eles se esforçassem, para evitar que eles tropeçassem. A propósito, queridos, não deve ser estranho para nós ouvir a palavra esforço no contexto da igreja cristã. Porque, às vezes, algumas pessoas se assustam com isso. Como assim esforço? Nós não vivemos pela graça? O Senhor Jesus já não fez tudo de que era necessário para a nossa salvação? Com certeza. Agora, queridos, uma coisa é não se esforçar, ou melhor, uma coisa é se esforçar. A outra coisa é achar que o esforço produz méritos para que nós sejamos favorecidos pelo Senhor. Então, a fé cristã, a graça de Jesus, não elimina esforço, elimina mérito. Porque se eliminasse esforço, queridos, o apóstolo Pedro já estaria errado aqui no primeiro capítulo. O apóstolo Paulo estaria errado quando lá em Filipenses capítulo 4, ele orientou aos irmãos a desenvolverem a salvação deles. Ou seja, exigiria esforço, exigiria uma participação deles, que não toca na graça. Muito pelo contrário, depende da graça para que ela possa ser realizada. Não é à toa que logo na sequência, o que o apóstolo Paulo faz? Ele diz que tanto o querer quanto o desejar são produzidos por ele. Então não é desprezo, negligência ou colocar a graça à parte, não, porque nós dependemos da graça para nos esforçarmos. Agora, seja como for, quando nós olhamos para o primeiro capítulo, e particularmente aqui para o versículo 10, nós percebemos que o apóstolo Pedro está dizendo que ele tem um alvo ao escrever o que ele escreve. E o alvo dele é ajudar aqueles irmãos para que eles jamais tropecem. E é por isso então que logo na sequência ele vai estimular, ele vai enfatizar a necessidade daqueles irmãos terem um cuidado de lembrar. Olha só o que diz, por exemplo, ainda na mesma carta, aqui nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 12. Por isso, então, ele vai explicar por que ele quer que aqueles irmãos se empenhem, com mais detalhes. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los. A propósito, se você observar estes versículos posteriores, os 4 versículos posteriores, o que você vai identificar? O apóstolo Pedro fazendo referência à memória por 3 vezes. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-lo das coisas
se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, enquanto eu estiver vivo, despertar a memória de vocês. O que é isso? Fazer com que vocês se exercitem na lembrança. E aí ele segue: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de quê? Lembrar destas coisas. Qual é o cuidado? O cuidado que o apóstolo Pedro quer que aqueles irmãos tenham. O cuidado de lembrar. E veja só que coisa interessante. O apóstolo Pedro, por revelação do Senhor Jesus Cristo, sabia que em breve ia morrer, ia deixar esse tabernáculo. Mas olha só como criterioso, como cuidadoso, como pastoral era o apóstolo Pedro. Ele queria que mesmo depois da sua morte, os irmãos lembrassem daquelas coisas. Vocês perceberam? Ele não disse: para que vocês lembrem de mim. Eu imagino que o apóstolo Pedro, se ele ressuscitasse hoje e soubesse que tem uma catedral que leva o seu nome, ele ficaria bem irritado com isso. Ele ficaria bem chateado com isso. Porque ele escreveu o que ele escreveu, ele serviu como serviu, ele fez o que fez, não para ele ser lembrado. Ele não queria estar ocupando espaço na nossa memória. Ele queria que nós lembrássemos destas coisas. Que coisas? Por isso, sempre teria o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. O apóstolo Pedro, ele quer que aqueles irmãos lembrem constante e regularmente do Evangelho. Lembrem-se das verdades que vocês receberam, lembrem-se das verdades que foram pregadas para vocês, lembrem-se do Evangelho de Cristo Jesus, lembrem-se da graça de Jesus, porque é esta graça que sustenta vocês e que pode fazer com que vocês tenham capacitação para se empenhar na obra que Ele designou que vocês a cumprissem. Lembrem-se do Evangelho, tomem esse cuidado. E quando o apóstolo Pedro diz tomem cuidado, significa que nós devemos ser criteriosos ao fazê-lo. Significa que nós devemos separar intencionalmente a nossa mente, o nosso coração para esta prática. Porque se nós não nos organizarmos, se nós não nos administrarmos, se nós não nos prepararmos, se nós não nos organizarmos para fazer isso, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos fazer. Então ele nos chama, tomem o cuidado, lembrem-se. Lembrem-se, e queridos, uma maneira de nós lembrarmos do Evangelho é diariamente separarmos aquele tempo, só nós e Deus, debruçados na Sua palavra, refletindo e alimentando a nossa mente e o nosso coração por meio deste Evangelho que nos salvou e que é o mesmo Evangelho que nos sustenta nessa caminhada cristã. Então, ele nos chama a ter cuidado para lembrar do Evangelho. E a pergunta que nós devemos fazer diante dessa orientação do apóstolo Pedro é: ok, por que ter esse cuidado? Por que tomar essa atitude? Quando a gente vai lá para o capítulo 2, a partir do versículo 1, olha só o que a gente lê. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Atenção, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Não é interessante que ele não fala, surgirão entre vocês falsos profetas? Parece que aqui nós temos uma indicação de que aquele
ministério profético, como nós o identificamos no Antigo Testamento e até a consolidação da igreja no Novo, esse ministério se extinguiu. Mas ele faz referência a falsos mestres. Então ele diz, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, e muito provavelmente quando ele diz povo, aqui ele está se referindo ao povo de Israel. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Perceberam? Lembrem dessas coisas, das verdades que lhes foram ensinadas. E aqui, o que esse pessoal vai fazer? E vai continuar fazendo? Vai, por meio do seu ensino, por meio das suas histórias, tentar desviar aqueles que pertencem ao Senhor do caminho da verdade que foi recebida. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. E aí, meus queridos, há muito tempo a condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Por que tal cuidado? Porque, queridos, vai surgir gente tentando desviar a nossa lembrança da verdade para histórias inventadas. Percebam, voltando um pouquinho aqui no capítulo 1, o que o apóstolo Pedro diz no versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Essa palavrinha, queridos, que é traduzida por fábulas, se nós traduzirmos esta palavra literalmente, sabe qual seria a sua tradução? Mito. A gente está acostumado com essa palavra, não está? É verdade que a gente aplica, por vezes, equivocadamente essa palavra. Mas quando nós falamos de mito, nós temos pelo menos duas aplicações a esse termo. A primeira aplicação, e que é muito usada no nosso tempo, é de alguém que supera todas as pessoas. Essa pessoa ocupa um lugar de mito. Contudo, uma aplicação mais técnica dela se refere àquilo que é fruto de uma invenção e que atribui a ela um valor que ela não merece. Então, estes falsos mestres, o que eles fariam? Eles contariam historinhas inventadas, histórias muito bem elaboradas. Muito provavelmente, estes falsos mestres daquela época fizeram um curso de storytelling. Sabem contar a história como ninguém, cativa a atenção como ninguém. E é justamente porque eles têm essa capacidade comunicativa, porque eles sabem muito bem como contar a história, atrair a atenção, atrair os olhares, é que eles, digamos assim, sorrateira, sutilmente iriam disseminar, transmitir as suas invencionices, as suas histórias que não passavam de falsos ensinos. O apóstolo Pedro tinha história para contar, também. Tinha história para contar. Só que as histórias que o apóstolo Pedro propagava não eram invencionices da sua cabeça. Não eram, digamos assim, fruto de um transe. Ele não psicografou. Ele não recebeu um espírito. Foi possesso e a partir dessa possessão começou a redigir a sua obra. Não! O apóstolo Pedro ele escreveu a sua obra com base em experiências reais, concretas. Não eram invenções, não eram fábulas, não eram histórias da carochinha, não. Eram experiências lembradas e relatadas.
Ele tinha histórias. E veja o que ele diz aqui a partir do versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala do Evangelho, e quando ele fala especialmente do reino de Deus e da sua concretização plena, ou seja, a vinda do reino de Jesus, ele não o faz com base em histórias inventadas, mas ele faz com base numa experiência concreta. Olha só o que ele diz na sequência. Ao contrário, ou seja, ao invés de eu comunicar para vocês historinhas inventadas, fábulas, romances, não. O que eu faço? Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos sua voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Você sabe a respeito do que o apóstolo Pedro está falando aqui, não sabe? Você sabe por que ele usa a primeira pessoa do plural? Ele não diz assim, eu vi. Ele diz nós. Você sabe por que ele diz nós? Não é um nós retórico, não é. Ele usa nós porque ele estava acompanhado, gente. Isso significa que, além dele, havia pelo menos outras duas testemunhas, e ele está se referindo, como você deve ter observado aqui, àquela experiência no monte chamado da Transfiguração. Naquele monte, ele, Pedro, Tiago e João, comissionados pelo Senhor Jesus, convidados pelo Senhor Jesus, subiram com ele ao monte, e lá no monte eles tiveram uma experiência extraordinária. E que experiência foi essa? Eles viram o Senhor Jesus transfigurado. Vejam que o apóstolo Pedro diz, nós fomos testemunhas oculares. Em outras palavras, eu vi, eu não inventei, aconteceu, eu estava lá. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer ou que o Senhor há de arrebatar. Mas assim, eu estava lá, eu vi, mas eu não apenas vi, eu ouvi. O texto diz, olha só, diz assim, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu Filho amado de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz. Anos atrás, gente, eu recebi uma moça, que inclusive era filha de uma membro da igreja onde eu trabalhava, e inclusive foi essa senhora que encaminhou a sua filha para que conversasse comigo. E ela estava preocupada, um tanto quanto transtornada, porque a sua filha, afinal de contas, fazia parte da igreja. E vivia de uma maneira estranha, para ser bem legal com ela. E eu lembro, queridos, que no comecinho da conversa, assim, foi até engraçado, porque ela entrou na sala, tinha uma poltrona assim, na minha sala. O jeito que ela sentou, eu disse, rapaz, está estranho isso aqui. Tudo bem. Aí começamos aquelas palavras iniciais, e eu falei assim, compartilha comigo a sua experiência de conversão. A resposta: eu vi um campo verde e um sol que se levantava. E eu pensando, Teletubby. Teletubby. Só faltava ela dizer, o sol pregou para mim. Ela não chegou nesse ponto. Mas a experiência de conversão dela, queridos, foi Teletubby. Um campo verde
e um sol que se levantava. A pergunta, ela era crente? Não era crente, gente. Ela não era uma crente. Ela era filha de crente, que participava eventualmente de uma igreja, mas não era crente. Mas por que eu estou me referindo a essa experiência? Porque essa moça, ela se envolveu com artes cênicas. E você sabe que algumas das pessoas que se envolvem com artes cênicas, com interpretação teatral, elas fazem, digamos assim, laboratórios. E um dos laboratórios exigia que eles tomassem um determinado líquido para abrir a mente, para que eles se conhecessem interiormente, não é? Tivessem um conhecimento de si e pudessem, digamos assim, estar com o seu corpo aberto para assumir os personagens que eles iriam interpretar. Sabe o que é isso, né? Aquele chazinho que deixa você doidão, que você vê Jedi, né? Você vê monstro, né? Você olha lá para a rua, você vê um campo verde, um sol nascendo, certo? Gente, era um alucinógeno, era um entorpecente. Nessa aula, nesse laboratório, eles eram estimulados a se drogar. Era isso. E aí, por meio dessas atitudes, eles começavam a ver realidades que nunca existiram. Não é o que acontece com o apóstolo Pedro. Ele não está alucinado, ele não está entorpecido, ele não está drogado. O que ele conta, a sua história, é algo que ele viu, que ele ouviu, com a qual ele interagiu, porque se nós voltarmos lá no Monte da Transfiguração, vocês devem se lembrar o que Pedro fez, né? Quando ele viu lá o Senhor Jesus, rapaz, Elias, Moisés, galera, vamos fazer o seguinte, pega lá os panos, Senhor Jesus, a gente vai montar tendas aqui, a gente vai ficar aqui, não sai mais daqui. A gente não sai mais daqui. Foi nessa hora que a nuvem desceu, o Senhor disse, esse é o meu filho amado de quem eu me agrado. E aí Elias e Moisés desapareceram. Não foi uma alucinação, não foi fruto de um entorpecimento, foi uma realidade. Eu vi, eu ouvi, eu falei, eu interagi, eu tive uma experiência extraordinária, sem precedentes. E é diante dessa realidade testemunhada que o apóstolo Pedro convoca os seus leitores a darem atenção a algo. Vocês devem dar atenção a algo. A que vocês devem dar atenção? A quê? Olha só o que o texto diz. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. A que eles deveriam dar atenção? A resposta já foi dada pelo apóstolo Pedro aqui no versículo 19. Vocês devem dar atenção à palavra dos profetas. Em outras palavras, vocês devem dar atenção àquilo que eles estão dizendo agora. Vocês têm acesso a eles, pessoal. Vocês sabem onde eles se encontram, vocês têm um endereço, vocês sabem onde eles moram, vocês podem ir lá visitá-los e dizer assim, fala profeta que eu te escuto. Claro que não, porque todos esses profetas aos quais Pedro está se referindo estavam mortos. Então, para dar atenção aos profetas, ao que eles disseram, não é dar atenção ao que eles diriam naquele momento, caso eles fossem acessados. O dar atenção aqui é aquilo que eles escreveram, ao registro daquilo que eles disseram. Em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele está dizendo, vocês devem dar atenção às palavras registradas. Por que nós devemos dar atenção a estas palavras, Pedro? Ele responde, percebam, ele diz assim, assim, este assim, que é uma tradução possível para o termo grego caí, assim
temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Vocês perceberam que esse assim está ligando o que ele está falando agora com o que ele falou anteriormente? Porque ele está indicando. Eu estou concluindo algo que eu acabei de dizer. Senão ele não começaria essa palavra dizendo assim. Então ele está ligando o que ele está falando agora com o que ele acabou de dizer. E o que ele acabou de dizer? Ele acabou de descrever uma experiência extraordinária. E ele diz: temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Eu não estou te entendendo, Pedro. É simples. Quando nós nos deparamos com essa expressão mais firme, a tradução mais literal dela é confirmado. Opa, parece fazer mais sentido agora. Assim, temos ainda mais confirmada a palavra dos profetas. Então, o que ele está comunicando para nós? Queridos, essa experiência extraordinária pela qual eu passei, junto com Tiago e João, ela foi o cumprimento de uma palavra profética. Em outras palavras, se essa palavra profética se cumpriu, ela é digna de atenção, ela é digna de consideração, ela é digna de confiança, porque foi dita há séculos atrás, e neste tempo ela se cumpriu. Portanto, é uma palavra firme, é uma palavra confiável, é uma palavra segura. Por que essa palavra é firme? Por que essa palavra é confiável? Por que essa palavra é rocha? Por que essa palavra é como ela é? Porque ela não vem, ela não procede, a sua origem não é terrena. Ele diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar seguro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Vejam, essa palavra profética, ela é luz. Ela é luz. E quando falta luz, o que a gente faz? A gente corre para procurar uma lanterna. Antigamente a gente corria para procurar uma vela, não é? Hoje nós temos os nossos celulares. Se eles estiverem bem carregados, faltou luz, pum, 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 pá, ilumina. E o que você faz quando a escuridão está cercando você? Você se concentra onde? Na escuridão, naquilo que você não vê, ou você se concentra naquilo que você vê? Você se concentra na luz. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Olha, esta palavra é luz na escuridão. Portanto, deem atenção a ela. Em outras palavras, foquem na luz, não foca na escuridão. Porque vai chegar o dia em que não vai mais precisar dela, porque a luz suprema vai se manifestar de forma definitiva, de modo que os celulares serão desprezados, a gente não vai mais precisar das baterias deles, porque aquele que é a luz do mundo vai se manifestar definitivamente. Então, enquanto ele não se manifesta, fica na luz, fica na luz. E o que é essa luz? A palavra do profeta, a Escritura. Essa Escritura não vem da minha cabeça, não vem da minha criatividade, não vem do meu coração, ela não é uma palavra terrena, porque se fosse uma palavra terrena, ela não teria autoridade sobre mim, não teria autoridade sobre você. Para que ela tenha uma autoridade sobre você, ela tem que ter uma outra procedência. E o apóstolo Pedro diz qual é a procedência, de onde ela vem, qual é a sua origem. Ele diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Atenção aqui, falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
Você já viu o Hernandes Dias Lopes dizendo que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse tal coisa? Já viu? Já. Ele está errado. Ele está errado. Você já viu meu querido orientador no mestrado, doutor Augusto Nicodemos Lopes, dizendo: João, inspirado pelo Espírito Santo, disse, já viu? Já. Ele está errado. Porque autores bíblicos não são inspirados. O que é inspirado segundo a Escritura? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda Escritura é inspirada por Deus. Só a Escritura é inspirada. Os autores bíblicos são movidos, são impelidos, são... Vou usar uma palavra que às vezes é utilizada negativamente, mas entenda, eu vou usar positivamente. São coagidos a escrever. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, sabe o que não aconteceria? Não teria. De forma que, se eles foram impelidos, foram movidos, foram instigados a escrever, isso implica na participação de um elemento externo. Não vem da minha vontade, vem de uma outra vontade. Não vem de mim, vem de uma outra pessoa. Portanto, a esta palavra deve ser dada toda atenção, porque ela não é de procedência terrena, ela é de procedência celestial. Ela vem do alto. Ela vem de cima. E, queridos, nós não batemos continência para quem está no mesmo nível. A gente bate continência para quem está numa posição de autoridade. Ele está acima. Então é por isso que eu bato continência. Agora, se a palavra de Deus é a expressão de Deus, a propósito, quando nós lemos lá 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, o texto diz: toda escritura, pantagrafê, e segue, diz assim, é inspirada por Deus, é uma palavrinha que diz theopneustos, ou seja, bafejada por Deus, vem das entranhas de Deus. Então, queridos, quando você lê a Bíblia, ó, bafão de Deus, fala bafo, oh, bafo gostoso, fala Senhor, entendeu? É o hálito de Deus, é aquilo que vem lá de dentro. Portanto, quando nós temos o texto diante de nós, sabe o que nós temos? Aquilo que vem de dentro do Senhor. E, portanto, compõe e é seguido das características do Senhor. Esta é uma palavra santa, esta é uma palavra justa, essa é uma palavra verdadeira, essa é uma palavra que é autoridade sobre nós. E por isso nós nos submetemos a ela. Ela não procede dos seus autores, gente. Os seus autores foram instrumentos, homens santos, sim, santos no sentido separados, não aquela gente que tinha auréola, né, que a gente vê nos vitrais, mas gente separada para fazer esse tipo de coisa. É por isso, queridos, é por isso que nós podemos afirmar, e é por isso que nós devemos seguir essa orientação, dar a autoridade da palavra a devida atenção, é muito melhor do que seguir mitos dos hereges de plantão. A gente precisa de reforma hoje, gente? Sim ou não? Tem gente que vai dizer que não. Tem gente que vai dizer que não. Mas esse pessoal que diz que não, é o pessoal que não se submete à autoridade das Escrituras. E é claro que vai dizer que não. Porque se disser que sim, vai ter que se submeter. Mas não quer dizer sim. Diz assim, a reforma não é necessária, ela é desnecessária. Agora é verdade, nós acabamos de afirmar, não, a reforma continua sendo muito necessária. Quando eu digo a reforma, eu estou me referindo aos princípios bíblicos que foram
protagonizados, que foram ensinados, destacados pela Reforma Protestante. Nós dissemos sim, mas deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Ainda tendo essa pergunta primeira como a principal. A reforma é necessária mesmo? Antes de você dizer sim, responda 3 perguntas. Nós não somos muito rápidos a seguir histórias bem contadas? Não responda ainda. Nós não somos muito rápidos a seguir experiências extraordinárias? Nós não somos muito rápidos a seguir emoções entesouradas? Se você for honesto, você precisa responder para mim essas 3 perguntas. Mas se você for honesto ao responder as 3, sabe qual vai ser a resposta da primeira pergunta? A reforma é necessária ainda? Sabe qual vai ser a resposta? Não. Não. Porque o nosso coração é muito rápido em seguir histórias bem contadas, experiências extraordinárias, emoções entesouradas. É muito rápido. E quando nós seguimos com toda a avidez e rapidez as histórias bem contadas, as experiências extraordinárias, as emoções acalentadas, entesouradas, nós estamos dizendo, nós não nos submetemos à autoridade das Escrituras, mas nos submetemos à autoridade de quem conta a história, nós nos submetemos à autoridade das experiências que tivemos, nós nos submetemos à autoridade das emoções que nos dirigem. E, consequentemente, nós estamos dizendo, a gente não quer reforma coisa nenhuma. Na prática, nós estamos nos submetendo sobre outras autoridades. E nós precisamos, portanto, da reforma, justamente porque nós estamos transgredindo um dos pilares da Reforma Protestante, que é o somente a Escritura. Somente ela tem autoridade. Ela não pode estar em posição de competição, de igualdade com outras autoridades, não. Ela ocupa a autoridade máxima. E, portanto, eu quero finalizar essa nossa reflexão aqui, indicando como nós podemos viver a reforma protestante a partir do somente a Escritura. Em primeiro lugar, reformando essa casa aqui. Em primeiro lugar, cuidado com as experiências, cuidado com as histórias bem contadas, cuidado com as emoções. Cuidado. Porque nós precisamos tomar cuidado, porque elas tendem a assumir um lugar de comando na nossa experiência. Cuidado. Uma segunda atitude que nós podemos desenvolver para reformar a nossa história, a nossa experiência, é teste tudo pelas Escrituras. Passe pelo filtro da palavra de Deus. Eu não sei o que tem acontecido com os crentes de hoje, mas parece que eles têm emburrecido. E por que desse emburrecimento? Porque eles não usam o filtro. O filtro. Teste tudo pelas Escrituras. Tudo. Você já ouviu falar de um rótulo? O rótulo é o seguinte: a pessoa tem um distúrbio de identidade opositora. Você sabe o que é isso? Isso é um rótulo. É um rótulo. Isabela, você está com febre. Não é profecia não, tá? Fica em paz. O que é isso? O que é isso? É um rótulo. É um rótulo.
Sabe qual é o problema do rótulo? É que a gente acha que o rótulo é a causa do problema. Mas não é. Se a Isabela estivesse com febre, o problema não é a febre. A febre é a manifestação do problema, mas não é o problema. Correto? Se ela estiver com febre, ela está com uma a infecção é a causa. A infecção é a origem. Não é a causa. A febre. Ela é o efeito. Só que, meus queridos, nós, no tempo contemporâneo, nós temos sacerdotes seculares. E estes sacerdotes são terapeutas. E o que eles fazem? Eles apresentam rótulos. Rótulos. E o que as pessoas pensam? Que quando o rótulo é apresentado, as pessoas sabem qual é a causa do problema. Quando na realidade, o rótulo apenas resumiu o efeito dele. Em outras palavras, as pessoas continuam ignorantes em relação à fonte do seu problema. Mas, o que as pessoas fazem? Elas assumem o rótulo como a palavra final. Como se aquela palavra tivesse sido dada por um médico que pratica uma ciência objetiva. E não é isso que ele pratica, gente. Os terapeutas não praticam medicina objetiva. Eles praticam filosofia acreditada. Sabe o que é isso? Crença filosófica, não ciência objetiva. Essas pessoas dão ao rótulo, dão aos terapeutas, dão aos médicos seculares, médicos entre aspas, toda a autoridade, passam a tomar decisões e a viver de acordo com as determinações, com a autoridade deles, quando na realidade eles não estão falando absolutamente nada. O que eles estão falando é apenas rotular aquilo que você já sabe, porque você reconhece os sintomas, você sabe o que está vivendo. Eles só resumiram. Só resumiram. Sabe o que é uma pessoa que tem distúrbio de identidade, de oposição? Sabe o que ela tem? Rebeldia. Ela é uma pessoa rebelde, é uma pessoa insubordinável. E se for uma criança, o que ela precisa? Ela precisa de vara, gente. Ela precisa de vara. E vara, gente, é disciplinar fisicamente. Não é aquela história. Cantinho da reflexão. Isso não existe. Mas para que a gente não pratique o cantinho da reflexão, a gente precisa assumir que existe uma autoridade sobre nós. Quem que é a autoridade? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus orienta? Vara da disciplina. Não é espancamento, é vara da disciplina do Senhor. E sabe como é que funciona a vara da disciplina do Senhor? Não é sentar-lhe a mão porque você está com raiva. Não é. É assim, ó. Filhão, a altura dele, o olhar dele. O Mateus não tem esse problema. Ele já fala assim, de igual para igual com a Maria. Assim, pezinho, Maria, olha só. É o seguinte. Maria, o que você acabou de fazer desagradou o Senhor. Você ofendeu a Deus. Antes de me ofender, você ofendeu a Deus. E eu, como responsável por você, como autoridade sobre você, eu tenho a responsabilidade de lhe disciplinar. Mas essa disciplina tem um objetivo: você saber na própria pele que você precisa de um Salvador. Porque, deixa eu só explicar uma coisa para você: você vai voltar a pecar. Você vai voltar a desobedecer papai. Você vai voltar a desobedecer mamãe. Vai voltar. E toda vez que você desobedecer papai, toda vez que você desobedecer mamãe, sabe o que você está fazendo? Você está desobedecendo a Deus. Você não consegue.
você é incapaz de atingir o padrão de Deus. Você é incapaz. Mas sabe qual é a boa notícia? Você vai lembrar disso por meio da vara. A boa notícia é que Jesus, ele já recebeu no seu corpo toda a disciplina. Para quê? Para que se você crê nele, se você confiar em Jesus, você possa ter a graça suficiente para crescer na fé, para crescer em obediência e agradar mais do que a papai e a mamãe, agradar ao Senhor. É pela fé que você vai poder ouvir: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Enquanto você não crer nele, você não vai ouvir isso. Você vai desagradá-lo, você vai ser inimigo dele, você vai se opor a ele, você não vai se submeter à sua autoridade. Queridos, a gente tem que testar todas as coisas pelas Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um povo aqui nessa terra que tem condição de ser o povo mais inteligente da existência. Sabe que povo é esse? São os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque eles têm as orientações do alto, daquele que criou a terra. Aqui onde nós estamos é tudo criado por Ele. Tudo criado por Ele. Você acha que Deus não entende disso aqui? Ele entende. Então a gente, sendo filho dele, a gente vai estar ligado com o Criador. Para com isso. Doideira. Hein? Coisa maravilhosa. Terceiro lugar, submeta-se ao Evangelho da Escritura. Submeta-se ao Evangelho segundo a Escritura, porque tem Evangelho segundo um monte de coisa aí, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, séculos atrás, disse: olha, se alguém pregar para vocês outro Evangelho diferente do que eu preguei para vocês, desconsidera, separa para destruição, considera anátema. Então, o Evangelho no qual cremos é o Evangelho da Bíblia, e é este Evangelho que nós nos submetemos. E finalmente, queridos, pega a sua Bíblia aí. Pega a Bíblia. Pegou, né? Pode ser o celular, não tem problema não. A Bíblia está aí, né? Deus deu isso para você. Você tem na sua mão a palavra de Deus, gente. Isso aqui não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você abre esse livro, é Deus falando com você. Aqui, não é o presidente da República. Isso é um verme diante de Deus, é um nada, é um pó. É o Criador do universo falando com você, na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade, na sua particularidade, na sua individualidade. Deus falando com você. Qual o resultado disso? Qual deveria ser a nossa atitude diante disso? Louvor. Senhor, louvado seja o Senhor por Tua palavra. Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos, porque nós ouvimos a Tua voz, porque o Senhor fala conosco. Então, louve ao Senhor pela palavra que Ele lhe deu. São alguns caminhos, queridos, simples, básicos, para nós continuarmos o legado da reforma a partir da nossa própria experiência. Sim, você vê um militar dando continência, você está diante de uma figura asquerosa, uma figura de quem nos opomos. Por quê? Porque essa postura é uma postura, ainda que física, de submissão a uma autoridade. E por vezes nós nos opomos a isso, porque nós estamos muito acostumados, muito adestrados a seguir outras autoridades que se levantam por aí. Mas o que nós aprendemos hoje e fomos chamados a fazer é dar à autoridade da Bíblia a devida atenção, porque isso é melhor do que seguir os mitos,
as historinhas inventadas, as fábulas, os folclores dos hereges de plantão. Que seja assim para a glória do Senhor. Vamos orar.